Mais um podcast conversando. Hoje eu vou receber uma pessoa mega especial. Gente, ela passou na Procuradoria de São Paulo em 2018. Tem 2 anos que ela mora em São Paulo, sabe? Ela, do signo de Leão, formação em Tamiana, que inclusive eu quero muito saber sobre isso. Ela tem também uma formação que ela está com experiência somática e uma formação em constelação familiar. E fora que ela já vem de origem, já inclusive astrológica. Ídia Tupinambá, que felicidade receber você aqui, minha amiga, que eu amo tanto, que eu já conheço. Eu comecei, na verdade, o primeiro contato foi com seu irmão ou foi com você? Foi com meu irmão e através dele a gente se conheceu. Foi, não Já foi? há 2 anos a gente faz mapa junto, enfim, convivemos e é um prazer estar aqui, muito, muito agradecida por isso. Cara, eu que agradeço. E Ádia, um abração pra você, irmão. E saudade de falar contigo, viu, cara? Que massa. Então, agora eu queria saber o seguinte de ti. Como é que despertou esse interesse? Porque assim, poxa, tem tanta gente que tá nos escutando que tem muita vontade, por exemplo, de passar no concurso público. Tem gente que tá, por exemplo, eu tenho uma amiga minha em Brasília que tá estudando há 5 anos, cara, pra passar como técnica, assim. Então, eu como eu morei em Brasília, né? Morei 20 anos em Brasília, eu vivenciei essa parada de esses desejos, esses sonhos, porque Brasília praticamente é uma cidade que vive em função de concurso público, né? É diferente de outros lugares no Brasil. E eu vi a dificuldade que é você passar no concurso e tanto que as pessoas se empenhavam para isso. Assim, como é que foi esse interesse seu, assim, pelo estudo? Como é que despertou essa vontade e por quê? Que, tipo assim, bateu essa vontade de você fazer um concurso público e, sei lá, ir para procuradoria, por exemplo? Eu tive uma madrasta que se chama Germana, que ela era juíza federal e ao longo da faculdade, eu me formei na Federal do Ceará, eu estagiei na Advocacia Geral da União, na Procuradoria do Ceará e sempre convivi com várias advogadas públicas muito competentes, mulheres inspiradoras, que me motivaram a seguir por esse caminho do serviço público. Eu sempre gostei de estudar, então para mim era um caminho muito seguro de inspiração que elas me mostravam. Então foi ali na faculdade que você despertou esse lance de interesse aí do concurso público. Exatamente. Que massa, cara. E aí você já tentou, assim, já para São Paulo ou foi em vários outros lugares? Viajei muito pro norte, fiz concurso no Brasil inteiro. Eu acho que a primeira vez que eu falei contigo, acho que você ainda não tinha assumido ainda, não era? Não. A primeira vez que eu fiz seu mapa? Exato. Acho que eu lembro que você morava em Fortaleza, cara. Eu morava em Fortaleza, Foi. eu era assessora do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Fortaleza, lá do Ceará. E eu fui chamada na Procuradoria de São Paulo no último dia de validade do concurso. Olha isso, cara. Então, a gente estava nessa entre-safra que foi bem difícil, esse período desafiador de espera, né? Mas você passou ali logo num período também de pandemia, né? Isso. Será que isso atrapalhou alguma coisa, assim, na pandemia? Atrapalhou. Eu passei em 2018 e eu fui chamada no primeiro concurso em 2020, no Superior Tribunal de Justiça. E o de São Paulo, eles não suspenderam por conta da pandemia. Era uma grande briga na época, porque eles não viam necessidade. Então, foi bem doloroso o processo, mas tudo valeu a pena. Pô, valeu a pena demais. Tá aí agora como procurador de São Paulo. Você tá pensando o quê? E deixa eu te falar. E eu quero saber também o seguinte, né? Eu vi que você tem ali a formação de constelação familiar, que está formando, né? Tem essa experiência somática, eu quero saber sobre isso. Também sobre essa questão da formação tamiana. Como é que surgiu, né? Esse amor por esse lado espiritual. Antes da gente colocar isso, eu queria saber o seguinte, como é que é essa experiência somática? O que seria isso? O que a gente trabalha com isso, assim? A experiência somática é uma técnica que é baseada em neurociência, é uma técnica de cura corporal que trabalha traumas no corpo. Foi criada por um americano chamado Peter Levine, que ele chegou à conclusão, através de experimentos com animais e tudo mais, que nós temos um sistema reptiliano de luta, fuga, congelamento, e nós ficamos com traumas, blocos de traumas no corpo, que são liberados através de uma terapia em que a gente é convidado a sentir o corpo. Olha só que interessante. Porque, por exemplo, a gente ouve muito falar que antes de algum machucado, alguma coisa vir para o corpo, já está no espírito, né? Então, primeiro o espírito ele fica doente, né? E depois é como se essa doença ela se manifesta no corpo. Nessa experiência somática, eles também colocam mais ou menos dessa maneira, assim? Esses traumas, esses problemas, assim, físicos, sabe? Sim. Existem várias técnicas em que você acaba... como se chama uma pendulação de situações de conforto e desconforto. E, a partir daí, se gera descargas no corpo através de espasmos ou flatulências ou suor. Existem várias formas de você também liberar Olha lágrimas.
eu tenho um padrão de congelamento, então eu lacrimejo na terapia sem expressar emoção. É uma forma de liberar também. Caramba, É uma velho. técnica muito inovadora, porque assim, notadamente no pós-guerra se descobriu, né, que as técnicas mais tradicionais, mais baseadas na psique, elas não envolviam os problemas mais profundos de estresse pós-traumático. Então, a partir daí, se desenvolveram várias técnicas, como a constelação familiar e como a experiência somática, que elas trabalham mais no viés do corpo, para trazer a gente para o centro, para poder liberar essas descargas e até mesmo liberar processos ancestrais. É porque, na verdade, tudo tá ligado, né? Se a gente parar a pensar. Inclusive, por exemplo, quando... até você tocou agora nesse assunto, na constelação familiar. Eu lembro que uma vez, eu nunca cheguei a fazer uma constelação familiar, mas eu tive uma experiência que uma vez eu fui em Brasília, tinha uma moça que estava constelando, e aí ela meio que convidava algumas pessoas que tinham interesse em fazer constelação para ver uma constelação, assim, que eu acho que talvez ela fazia, sei lá, aberta, né? E eu lembro que aí, assim, ela teve uma hora que ela me colocou como se fosse, assim, um irmão, sei lá, da menina lá que estava constelando. Cara, e de repente a menina começou a chorar, e assim, você vê que tudo tá, acho que assim, as coisas estão associadas, às vezes os traumas até de relacionamentos, traumas associados à família, já vem de vidas passadas, né? Já vem de muita ancestralidade isso daí, de muito passado, e às vezes esses nós levam tempo, né, pra gente desatar isso daí. Exato, são chamados os traumas transgeracionais. Existem algumas técnicas que trabalham nesse viés de a gente trabalhar emaranhamentos que vêm de origem sistêmica, que podem causar alguns distúrbios, como um autismo, uma esquizofrenia. São várias doenças que se podem decifrar através de processos inconscientes que são passados de geração em geração. Sempre vislumbrando o amor e a cura. Boa, cara. Pô, interessante isso, sabia? Eu nunca tinha ouvido falar nessa questão de experiência somática, sabia? Muito interessante, eu gostei, porque a gente ouve muito da constelação familiar, né? Até a constelação sistêmica de cavalo também, né? Sim. Que faz, né? E essa formação tamiana, me conta, Índia, o que seria isso, assim, essa questão? É uma terapia de cristais, que é canalizada por um espanhol que se chama Juan, dos pleiadianos. Então, é uma terapia que trabalha com cristais de quartzo e tem por intuito harmonizar os nossos chakras. É uma terapia de cura. Que legal, cara. E aí você trabalha mais essa questão dos cristais, a questão de cura, de você equalizar ali a questão dos chakras, né? Isso, eu estou fazendo essas formações, né? Também eu já tenho, os outros eu estou em processo. E o meu intuito mesmo é autoconhecimento, para honrar essa linhagem que eu tenho nesse sentido. Você sabia que cada chakra nosso está associado a um signo? Sim. Sabia? Cara, eu adoro isso daí. Porque, por exemplo, o último, nós temos 7 chakras, né? Dos 7 chakras que nós temos o último chakra, que é o chakra da coroa, que isso daí serve para qualquer tipo de signo, né? Se a gente pegar o primeiro chakra, que é o chakra base, quer dizer, o chakra que liga a gente à terra, que liga a gente a esse mundão, né? Então, quando a gente vai para o mundão, a gente tem muita ambição, porque a gente começa a querer ter os desejos daqui, que se constrói aqui, e também o primeiro chakra, que é o chakra da criação, né? É o chakra dos órgãos genitais. Então, assim, o primeiro chakra está relacionado a Câncer e Capricórnio. Por quê? Porque Câncer gera família, né? Sim. E o Capricórnio gera ambição, gera carreira. É a raiz, né? Exato. Aí quando você vai para o segundo chakra, que é exatamente assim, o chakra do umbigo, é um chakra mais delicado, que é onde você corta o umbigo umbilical. E aí você precisa ali de muito critério, você precisa de muito perfeccionismo, você precisa, digamos assim, de ter, ao mesmo tempo, você precisa ter algo muito abstrato, que é algo de muita intuição, de muita leveza nesse sentido. Aí está associado ao chakra de peixes e a virgem. Quando você vai para o terceiro chakra, que é aqui a parte do estômago, então o estômago ele precisa o quê? De equilíbrio. Mas você já reparou que o nosso estômago, às vezes, ele é um pouco mais elevado? Tem alguns homens que têm um estômago um pouco mais elevado, parecendo como se fosse um guerreiro, né? Que é aquela coisa assim de você levar um pouco mais para força, né? Para guerra. Então, o terceiro chakra, ele está muito associado ali à parte, digamos assim, do nosso intestino, que é o que a gente dilui nesse mundo, nessa matéria. E, ao mesmo tempo, a gente retira, a gente busca um equilíbrio na vida. A gente busca, digamos assim, equalizar as coisas. Aí está relacionada a Libra e a Áries. Quando você vai para o quarto chakra, que é o coronário, que é o chakra do coração, aí o chakra do coração você envolve as emoções,
Mas, ao mesmo tempo, se você for emocionado demais, você passa a ter uma vida, digamos assim, de muita instabilidade. Principalmente para a gente, que as emoções são o que mais afeta o ser humano. Sim. Então, o quarto chakra, ele está relacionado a Leão e Aquários. Quando você vai para o quinto chakra, que é o chakra da garganta, quer dizer, a garganta é o quê? Você consome o alimento, você busca, digamos assim, diluir um pouco mais o alimento. Porém, essa parte do quinto chakra aqui, ele é extremamente sensível. Que uma pancada bem forte na sua garganta, você morre. Se a pessoa torcer seu pescoço, você também morre. Então, é meio que um chakra que ele está como se fosse assim, num lugar muito tênue, num perigo muito constante, mas ao mesmo tempo é o chakra extremamente importante, que é o que vai receber o alimento, vai receber a entrada de tudo que vai se energizar, de tudo que vai, digamos assim, conduzir o nosso corpo, né, em termos de alimento. Aí está associado a Touro e a Escorpião. Escorpião, por esse motivo, né, de, digamos assim, dessa coisa intensa demais, aí tá o pescoço. E essa coisa do alimento, essa coisa dos prazeres, né, da comida, está associada a Touro. Quando a gente vai para o sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, né, que é o chakra da visão, quer dizer, a visão, ela vem o quê? Ela vem a compreensão, ela vem um conhecimento, ela vem a sabedoria, ela vem, digamos assim, você discernir as coisas, você enxergar um pouco mais longe, aí está associado a 2 signos, que é Sagitário e Gêmeos. E aí, quando você une todos esses chakras, quer dizer, você percebe que cada chakra, cada signo, ele é fundamental para a gente se elevar espiritualmente. O primeiro chakra, eu falo que, inclusive na Índia, eles têm um ditado muito interessante, que é assim, um homem, quando ele consegue segurar o primeiro chakra dele, que é o chakra base, que é um cara que, por exemplo, consegue ficar um tempo sem fazer sexo e consegue virar, às vezes, um eremita, eles chamam de um rei na Índia. Por quê? Porque para você controlar o prazer, você tem que ter um controle muito poderoso da sua mente. E você só consegue chegar ao segundo chakra na evolução espiritual se você controlar o primeiro. Quer dizer, tem tanta gente que não consegue controlar o primeiro, mas diz que é iluminado. Que diz que é extremo. Quer dizer, se a pessoa não consegue ter o prazer da carne, controlar aquilo dali, a pessoa não vai conseguir chegar nunca ao segundo chakra. E aí, para você continuar nessa busca da iluminação, aí você também tem que dominar o segundo chakra, que é o do umbigo. Como é que você domina o segundo chakra? Disciplina. Se você também não tem disciplina, se você não consegue se organizar no dia, se você não consegue fazer as coisas extremamente metódicas, você não chega ao terceiro chakra. Aí, quando você chega ao terceiro chakra, o que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar, olhar para o próximo. Sair um pouco de si para você exatamente saber a dor do próximo. Se você não sabe se colocar no lugar do outro, como é que você vai subir para o quarto chakra? Aí, quando você chega no quarto chakra, que é o chakra do coração, como é que você controla esse chakra? Controlando as emoções. E aí, como que é difícil a gente controlar as emoções? Aí, você sobe controlando as emoções para o quinto chakra. Quando você chega no quinto chakra, como é que você domina o quinto chakra? Controlando os prazeres. Quer dizer, controlando o que come e controlando a coisa mais afiada que o ser humano tem, que é a palavra. Controlando a palavra e também você tem que controlar, digamos assim, o que você come. Se você sabe controlar o que você come e se você controla o que você fala, você domina o quinto chakra. Aí você vai para o sexto. O sexto chakra é o chakra do conhecimento, né? O chakra da sabedoria. Mas é o chakra do quê? Da nossa mente. Se você não controla a sua mente, você nunca vai chegar ao último chakra. Quer dizer, então, quando você começa a olhar pelo viés da astrologia, a parte dos 7 chakras, é interessante porque você associa esses chakras aos signos e você associa a função que cada chakra tem para você dominar, para você evoluir espiritualmente. Quer dizer, aí você vê a complexidade que é para realmente você chegar ao último chakra. E aí, às vezes, eu vejo muita gente, meditei e cheguei ao último chakra. Aí a pessoa sai da meditação, a primeira mulher que liga fala, não, vou lá dormir com ela. Tá se enganando, né? Sim. É um ótimo motivo de se enganar. Eu achei curioso que você colocou as energias dos signos opostos em cada um dos chakras, né? Exato, mas é. Que é o domínio da energia pelos dois lados, né? Exato. Mas quando você busca, por exemplo, tem um filme de Bollywood, que eu tenho esse documentário lá em casa, inclusive se você quiser até te empresto, ele é maravilhoso, cara, ele é do Siddhartha Gautama, só que ela é uma história fidedigna, que foi gravado em Bollywood mesmo. E essa história, no final do filme, no final não, né, mas tipo assim, 80%, 90% do filme já chegando próximo fim, aí mostra o Siddhartha se iluminando, aí depois vem a fase dele como se fosse no ministério dele, né, vamos colocar assim. E no momento que ele se ilumina, uma coisa que ele deixa muito claro é que assim, ele une o lado negativo e o lado positivo. Quer dizer, não existe a gente se iluminar, a gente abdicando do nosso... Porque assim, todos nós
temos um lado, digamos assim, negativo. A gente precisa centralizar, tipo assim, é como se assim, a gente precisa aceitar que nós temos um capetinha, mas entender que também temos um anjo, mas que a gente, para se iluminar, a gente precisa estar unido. A gente precisa se associar. É como o Jung falava na individuação, né? Integrar a sombra. É, É um exato. processo de evolução, né? Porque exatamente, no momento que você integra a sombra, você, tipo assim, você não está iludido mais no mundo. Você sabe que existe essa força, mas você está em busca de você está caminhando para uma outra dimensão, sabe? Cara, muito legal. Agora é o seguinte, né? Como é que surgiu esse lado espiritual seu? Como é que foi assim? Porque, pô, é interessante isso, né? Que, tipo assim, pô, você é procuradora. Muita gente, assim, no seu lugar hoje, né? Assim, eu vivi em Brasília durante 20 anos, né? Então, muita gente chega procuradora, aí já quer ser juíza, ou quer ser desembargadora, aí, às vezes, quer, tipo assim, ou então já quer ser juiz, desembargador, para tentar, às vezes, um tabelião daqui a alguns anos, quando abrir, né? Que você sabia que a maioria das vagas de tabelião, normalmente, quem passa é juiz, Sim. sabe? É desembargador. Verdade. É gente do altíssimo nível do escalão. Tipo assim, dificilmente você vê um advogado passando em tabelião. Sabe? É assim, é raríssimo. Normalmente é juiz, desembargador, procurador. É tipo, é os cargos mais altos, quando passa, né? E aí, é interessante que você volta para esse lado do estudo, mas você tem um lado muito forte espiritual, né? Da onde que surgiu, assim, esse amor seu pelo lado espiritual? O avô do meu avô, ele fundou o Centro Espírita no Maranhão. Olha só que legal, cara. E o meu avô... Seu trisavô. Meu trisavô. Trisavô. Cara, foi a primeira vez que... Não, até o tataravô eu já tinha escutado, sabia? Mas hoje foi a primeira vez que eu vi essa palavra. Trisavô. Sim. Rapaz, imagina 10 avô. Sei lá, 10 plus, sei lá, avô. E aí, ele fundou esse centro espírita lá no Maranhão. E teu avô também, ele teve um lado muito forte espiritual, né? Sim, meu avô, ele seguiu por diversos caminhos de espiritualidade, Rosa Cruz, espiritismo, Umbanda, Quimbanda, para poder se desenvolver espiritualmente. Legal, e a partir daí, ele montou um jornal que se chamava O Espiritualista. No Rio de Janeiro, isso, né? No Rio de Janeiro. Que Ele teve saiu mais de do 1.000 Maranhão, inscritos. E eu até notei aqui, mais de 20.000 tiragens. 20.000 tiragens nacionais. E a época era por caixa postal. Cara, isso Daí era uma raridade antigamente, cara, isso. Hoje em dia, com essas redes sociais, né? 20.000 likes, 20... Mas, cara, antigamente, velho. E ele reuniu os filhos, assim, no trabalho junto, para fazer, bem artesanal, ele mesmo fazia as edições, os desenhos, porque ele é um autodidata, então ele tem múltiplas habilidades. Não, você falou que padaria, cinema, cartunista, tipografia, pintor, ele bordava. Vê, seu tio era como se fosse um Leonardo da Vinci. Meu avô. Seu avô era como se fosse um Leonardo da Vinci, cara. Sim. E você chegou a conhecer ele? Sim, eu conheci. Ele ficou vivo até quando você... Ele é vivo ainda? Ele faleceu quando eu tinha 17 anos. E, pô, então você conheceu bem ele. Não, convivi muito com ele. Semanalmente nós nos encontrávamos. Ele fez meu mapa, inclusive... Cara, gente, para. Essa parada do teu mapa... Gente, olha só. Eu estudo astrologia, vai fazer 24 anos. Eu bati o recorde mundial, atualmente eu sou astrólogo que mais fez mapa e tô abrindo. Sou totalmente apaixonado pela ciência. E a minha maior curiosidade sempre foi assim, pô, eu sou astrólogo. Um dia se eu vinha ter um filho, o que eu mais desejo é fazer com que meu filho nasça no dia e no horário que eu sei que vai estar extremamente auspicioso para ele. E aí hoje eu vi essa história sua, conta pro pessoal como é que foi o seu nascimento e quem escolheu a data e o horário de você nascer. Conta essa coisa pra gente. Cara, eu achei isso, assim, fantástico. O meu pai, ele contratava um pediatra e o meu avô fazia a projeção do mapa. Escolhia o nome de acordo com a numerologia e o mapa da melhor condição. E a partir daí se cortava o cordão umbilical naquela hora estipulada. E o curioso que... o cordão umbilical ele cortava naquele momento. Naquele momento. Não era tirar da barriga da sua mãe naquele momento. Era cesárea e cortava o cordão umbilical naquele momento. Naquele momento. Cara... E o mais curioso é que o meu avô queria evitar que eu fosse canceriana, então eu sou do primeiro decanato, primeiro dia de Leão. Ela não foi canceriana. E o mais curioso é que na manhã que eu deveria nascer, a bolsa da minha mãe estourou. Então, porque tinha que ser. Tinha que ser. Também fez meu mapa vocacional, também seguiu direito por influência dele.
Olha então, isso, cara. ele se faz muito presente até hoje na minha vida, né? Porque pra gente da espiritualidade não existe separação física, né? Nós Exato. somos só um espírito. Inclusive, teve aqui no podcast, acho que foi no mês passado. Você já ouviu falar no Chandramukha? Não. Cara, ele é um sannyasi que ele tem um ashram em Santa Isabel, chamada Govardhan. Ele é uma pessoa assim que ele tomou um voto de sannyasi tem mais de 30 anos, seríssimo, de altíssimo nível. Ele vem de uma linhagem daqueles gurus Parampará, Sim. que é a linhagem de gurus fidedignos. E aí ele teve aqui nesse podcast, sabe? Ele foi lá em casa já, ele tá participando agora da imersão, inclusive é uma benção, uma glória assim ter ele por perto, associado, né? Sim. E aí ele fala isso, ele deixa muito claro isso, sabe? Que, por exemplo, o mundo material não existe igualdade. Aí quando ele falou aquilo, porque, pô, quando a gente ouve assim, fala, não, claro, pô, eu sou igual a você, eu sou igual a ela. Cara, mas se a gente parar pra analisar, realmente o mundo material não tem igualdade. Por exemplo, primeiro começa pelas árvores. As plantas são diferentes. Umas são maiores, outras são menores. Umas têm um tronco mais grosso, outros têm um tronco mais fino. Umas são mais flexíveis, outras são mais rígidas, né? Animais. Pô, você pega, por exemplo, uma formiga, mas tem um elefante. Você pega, por exemplo, a girafa e tem um leão. Você pega, por exemplo, meus cachorros, que são uma American Bully daquele, mas tem um pintezinho. Tem um urso. Um cachorrinho desse tamanhozinho quase foi parar na boca do sol. Então, assim, se você olhar o mundo... E tem o ser humano tem várias cores, Sim. tem várias etnias, tem várias culturas. Quer dizer, um nasce na família rica, outro nasce numa família pobre. Um nasce com algumas coisas. Então, assim, no mundo material, não existe igualdade. A gente pode até buscar uma harmonia. Mas quando a gente vai para o mundo espiritual, aí a igualdade existe. Então, a harmonia, a igualdade, ela está nesse plano espiritual, que é o que a nossa alma busca. Quando ele explicou isso, assim, cara, eu falei assim, porque nós como seres humanos, a gente tem muito aquela parada, né, de falar, não, pô, a gente é igual, a gente é parecido. E homem, por exemplo, eu não sou igual a você, você é mulher, Sim. eu sou homem, Sim. né? Tipo assim, você nasceu numa condição, nasceu em outra. Lógico que assim, eu acho que o ser humano busca aquele respeito, né, busca aquela, tipo assim, pô, não vou ofender, não vou magoar, não quero machucar ninguém, não quero bater em ninguém. Então, assim, a gente busca como se fosse assim, viver em plena harmonia. Mas se a gente parar para analisar, cara, o plano material ele é desigual, né? Se a gente olhar. Sim, a gente vivencia, né, a dualidade, a gente vem da unidade para experimentar no corpo físico a dualidade, para agregar experiência a essa unidade maior, né? Que é aí quando a gente vai para esse lado espiritual, aí a gente busca exatamente a integração e essa... Cara, muito legal, cara. E eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o seu irmão, ele falava do seu avô. Qual era o nome do seu avô? Ele era José Francisco Nogueira Tupinambá. E esse nome Tupinambá, vocês, essa família sua, ela vem mesmo assim de origem do índio mesmo brasileiro? Como é que é? Explica isso. Porque o Tupinambá é índio, não é? Como é que é? A gente, na verdade, tem um certo débito, mas, enfim, nós tinha um conde que pacificou a tribo dos Tupinambás no Maranhão e aderiu ao sobrenome, né, como uma forma de conquista. Então, na verdade, nós temos um débito que estamos resgatando porque a família está seguindo um viés também no xamanismo. Olha só que interessante, cara. Então, a sua família, na verdade, é uma família que vem de origem de conde, né? É. Mas como no Brasil, a gente encarna de todo jeito, né? A gente encarna índio, encarna de toda forma. Então, cara, que interessante isso, nós cara. somos opressores e oprimidos em várias vidas, então... Cara, e aí eu queria só colocar aqui também, gente, que o avô dela fundou um templo em Fortaleza com 33 lições de astrologia e 39 de teosofia. Cara, eu queria ter conhecido seu avô, sabia? Eu, hoje, inclusive, num podcast aqui, eu vou receber um astrólogo aqui. Já recebi um outro. Eu tenho, assim, muita sorte, assim, que o astrólogo que me ensinou astrologia, né, há mais de 22 anos atrás, ele era filho de astrólogos e era uma pessoa super renomada. Aí, deve ser até ele que vai chegar aí já já. E aí, assim, e ele já estudava astrologia há mais de 40 anos, o pai dele já estudava também há mais de 50 anos. E, cara, eu acho que assim, quando a gente ama muito o negócio, tem muita gente que fala, pô, Ricardo, não tem concorrente. Cara, pior que não, velho. É como se assim, eu faço um mapa, sabe quando você tá tocando um piano? Sim. Sabe uma parada assim que você faz intuitivamente, mas é uma parada de tanto amor? Então eu não vejo a astrologia, por exemplo, como uma concorrência. Eu vejo como se fosse uma família. E como eu quero que um dia essa família aumente. Meu maior desejo na vida, de fundo do coração, é chegar tipo assim, aos 70, 80 anos e 80, 90% do planeta entender o básico de astrologia. O que é o básico? Pô, meu mapa é assim,
meu dharma é esse, não buscar se enganar por besteira, sabe? Saber se aceitar, mas também não se conformar. Mas tudo isso de uma forma clara, que aí sim, a gente vai diminuir a ilusão, a gente vai diminuir a maldade, a gente vai diminuir, por exemplo, a falsidade, as mentiras. Sim. Porque a pessoa vai virar e falar assim, por exemplo, cara, quando eu olho meu mapa, pô, é nítido algumas coisas ali que eu vejo assim, tem as qualidades, tem as minhas fraquezas, mas ao mesmo tempo, eu não fico ali me questionando, me lamuriando, ai meu Deus. Não, filho, é tipo, acho que fica uma compreensão leve, sabe? Então, eu acho assim, eu acho muito legal, cara. Eu gostaria, assim, de um dia poder montar como se fosse assim uma associação só de astrólogos, sabe? E ter uma convivência maior, Sim. sabe? Porque é muito legal essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, sabe? Eu gosto disso. Eu acho interessante. E no Duro é uma comunidade ampliando o autoconhecimento, né? Que é muito importante a gente saber as nossas potencialidades, Sim. a gente trabalhar no que nos é caro e, ao mesmo tempo, olhar para a sombra, que é algo muito importante hoje em dia, né? E se você não olhar para a sombra, como é que cresce? Sim. Não tem como. Me fala. É a mesma coisa, tipo assim, pô, Ricardinho, eu errei tal coisa, e aí? Ah, Ricardinho, não errei não, é mentira. Pô, tipo, como é que a gente cresce se não olhar pra sombra? Tipo assim, é meio que a gente viver na falsidade. Você entende? Às vezes eu vejo os amigos meus, às vezes eu vejo as amigas minhas, tipo assim, umas paradas, velho, pisando na merda, sabe? Pisando na jaca. Aí eu fico, tipo, dando corda, né? Que eu quero ouvir, assim, o que tem dentro do coração da pessoa, sabe? Aí eu vejo que a pessoa não enxergou aquilo. Sim. Como é que cresce? Ela não vai crescer. Ele não vai crescer. Por quê? Não é porque eles não sejam boas pessoas, mas é que eles não estão enxergando aonde precisa melhorar. E aí é como se eles estão achando aqueles defeitos, aquelas, digamos assim, aquelas adversidades, como assim, ok. Não. Tem que entender que para a gente crescer, a gente precisa abraçar nosso lado sombrio e falar assim, não, bom, agora eu vou crescer. Agora vamos dar uma olhadinha no seu mapa de nascimento? Gente, eu falei que era 30 minutinhos, já deu 27, agora eu vou acelerar aqui para passar 8 minutos. E depois seu pai vai assistir esse podcast também, seu irmão, Sim. sua família. Pô, que legal. Manda pra família toda para ele ouvir do avô e tudo. E, ó, eu queria muito ter conhecido o avô de vocês, viu? Ó, o que acontece, né? Irmãozinho, bom, aqui já dá para dar uma olhada no mapa dela, né? Você tem um ascendente Libra, né? Aonde que tá essa sua sede, né? Por você passar no concurso público porque, assim, você formou em que ano? 25 e passei com 28. Não, sim, mas você formou ali em 2015 e passou em 2018, né? Cara, deixa eu te falar, tem gente que tá há 5 anos, 6 anos passando... Quer dizer, a maioria que estuda para concurso, diga-se a verdade, não passa. Sim. Porque eu morei em Brasília. Durante 20 anos eu via isso na pele. 80% que estuda para concurso não passa. Verdade. Dos 20 que passa, ou 10 que passa para concurso público, tem um ou outro que passa no primeiro, segundo ano. Mas a grande maioria que passa estuda 4, 5, 6 anos. Eu já vi gente estudando, tipo assim, 8 anos para passar no concurso, sabe? E você passou no terceiro ano. Mas por quê? Você tem Gêmeos na casa 9. Então, a casa que é do conhecimento é onde você mais tem facilidade, devido a Gêmeos, a influência dos Gêmeos na casa 9. E por você ter Vênus em Câncer na casa 9, você valoriza o conhecimento. Então, isso também te ajuda ao estudo, porque você valoriza o estudo. Talvez se você não valorizasse, mesmo que você tivesse essa capacidade tão grande mentalmente, por ter Gêmeos na influência da 9, mas o Vênus faz você valorizar. Então, como você valoriza, então te ajuda a você estudar mais. Aí... Pô, porque passou para a procuradoria, né? Você tem um Júpiter na 10, Sol na 10, Quirón na 10. O Quirón na 10. Você vai ser uma excepcional, absurdamente incrível conselheira de pessoas que vai ter sucesso na carreira. Eu também tenho Quirón na 10. Pessoas que têm que... Por exemplo, olha o tanto de mapa que eu fiz de gente que ficou rico, que ficou famoso pra caramba, que casou. Quer dizer, eu nunca casei, eu não tenho filho. Cara, e o tanto de gente que eu já ajudei a casar e a ter filho, mas é o quê? O Quirón na 10. Eu preciso ter um astrólogo pra me ajudar. Falar, Ricardinho, agora você vai casar com essa mulher aqui. Eu falo, ô, meu pai. Então, assim, e o Júpiter na 10? Você tem sorte na carreira. Então, é como se assim, você só precisa montar algo que o negócio vai fluir. E o Sol na 10, você nasceu para ter uma carreira destacada, você nasceu para ser importante, você nasceu para ser uma referência. A sua carreira ela vai ser incrível ao longo da história.
Você é uma pessoa que você é muito querida no seu ciclo social devido à Lua e o Mercúrio na 11. O Mercúrio em Leão faz você ter um poder de persuasão absurdo. Faz você ter um poder... Por exemplo, você poderia ser uma jurista como é que é aquela jurista, advogada de plateia mesmo? Como é que é? Júri? É júri. Advogada no júri. Aquela advogada que tipo assim, defende uma causa com um monte de gente. É advogada de júri? Então, você, por exemplo, se você fosse uma advogada para defender como se fosse um negócio desse de júri, você ia ser impecável, por causa do Mercúrio e Leão na 11. Você tem um poder de convencimento, você é muito clara nas palavras que você fala, você é muito convincente nas palavras que você fala e você fala muito bem em público. Sim. E por você ter a Lua na 11... Você é muito amorosa com as pessoas, você é muito carinhosa com as pessoas e muito querida com as pessoas. O teu propósito de vida, você tem a cabeça do dragão em Aquários na casa 5. Então, o teu Dharma, né? Ele está muito associado. No dia que provavelmente você vai ter um filho que vai te ligar à vida passada, você vai ter um filho que vai ter uma ligação espiritual muito grande com você, e ao mesmo tempo, você tem uma predisposição de você vir a estar relacionada com um público de uma forma mais, digamos assim... nesse sentido de criativo, no lado de filhos, no lado mais amoroso, por causa que também você vai se envolver muito com muita gente, muitas tribos, vamos colocar assim, muitos grupos, sabe? Então, tanto que você já tem 3 formações aqui, sabe? Que, querendo ou não, já vai começar a te incluir em várias perspectivas, né? Você tem Urano, você tem o Netuno e Saturno na casa 4, né? Você eleva muito seriedade ali, responsabilidade dos pais, e sempre onde você mais tem paz é com os pais. Sabe? E a casa 7 do casamento, você tem o Áries e o Marte em Touro. No dia que você se casar, você não vai demorar muito para se casar, por causa do Marte na 7. É como se você vai encontrar alguém, quando você abrir o olho, você já está casada, devido ao Marte. Então, você é uma pessoa que você não demora muito para fazer esse processo, sabe? Agora, o seu avô, eu vou te dizer uma coisa, viu? Ele fez o sonho, acho que de qualquer astrólogo, colocar o Sol e Júpiter na casa 10. Você sabia que... Olha só que loucura. Você sabe que o Júpiter fica um ano em cada signo. Ou em cada casa. Uhum. Você sabia que pro Júpiter estar conjunto ao Sol de novo, você nasceu em que ano mesmo? 90. Em 90. Só em 2002 ou em 1978 que o Júpiter estava conjunto ao Sol? Nossa, você sabia disso? Não. Em Leão, que foi onde você nasceu. Sim. Entendeu? Há 12 anos atrás, o Júpiter estava conjunto ao Sol em Leão, em 1978, que foi 12 anos antes de você nascer. Ou em 2002, que também o Sol de novo estava conjunto a Júpiter, também em Leão. Então, você nasceu num ano que é um ano específico para o Sol estar conjunto a Júpiter. Interessante. E aí ele colocou indo Sol conjunto a Júpiter na casa 10. Quer dizer, ele só conseguiria fazer isso de novo uma vez a cada 12 anos. Olha que interessante isso, cara. Muito legal isso. Muito legal. Agora, coloca o mapa dela do ano de 2024. Como é que tá esse momento teu atual, né? Que você tá nessas crenças aqui, estudando pra caramba. Vamos ver aqui. Esse aí, meu amigo, é o Léo Cinema. Como é que é mesmo? Léo, qual é o nome artístico? Viajante, cara. Esse daí eu vou botar lá no buraco negro lá. Vou chamar você pra jogar um banco imobiliário que eu ganhei hoje, viu? Ó, aí vamos lá. Nesse momento agora, você tá com a Lua, né? E o Plutão na 2, trazendo essa grande transformação, essas mudanças no seu lado financeiro, né? O teu propósito nesse momento está voltado ao seu lado, às suas emoções, devido à cabeça do dragão em Áries na casa 4, e o Netuno está trazendo esse nível de compreensão um pouco mais mais profundo, exatamente, trazendo mais essa espiritualidade. Urano na casa 5, você está se abrindo para um projeto novo na sua vida, talvez é esse projeto dessas formações, e daqui a pouco você começar a querer estudar. Você está com muita sorte no seu ambiente de trabalho, provavelmente existe a possibilidade de você receber um cargo, de você ter uma promoção no seu ambiente de trabalho, ou de você ter uma equipe no seu ambiente de trabalho que vai te favorecer muito, né? E você está com Sol e Vênus na 8, né? O que significa isso, né? É uma fase na sua vida que é como se você está morrendo e renascendo. É como se você está se jogando. Você perdeu o medo de se arriscar. Sim. Você pode reparar que de julho para cá, você está mais corajosa. Você vai perceber que quando chegar em julho do ano que vem, digamos assim, a percepção é como se você tivesse vivido 2, 3 anos em um ano. Quando tá bom demais. Quando tá ruim demais. É como se você vai viver um ano igual uma montanha-russa. Intensidade. Em nível máximo, que é a casa 8. Então, é como se esse é o momento que você está fazendo um profundo renascimento dentro da sua vida. E o Plutão está fazendo uma oposição ao seu Sol.
É como se você está passando por uma fase que a gente chama de uma fase kármica, de 7 anos, sabe? É uma fase onde você vai trazer muito essa espiritualidade que você já traz de vidas passadas. Sim. Sabe? Inclusive, existe até uma tendência muito grande de você vir a começar, às vezes, a ver espírito, escutar espírito, receber espírito, ou de começar a ter experiências em lugares espirituais bem atípicos, Sim. sabe? Agora, você tem uma ideia com onde que seria passar o aniversário do ano que vem? Uma sugestão? Não faço a menor ideia. Então coloca aí lá para ela passar o aniversário do ano que vem, cara. Você sabe que eu vou ficar muito feliz de ver você lá, né, cara? Sim. Muito. Olha só, o lugar para você passar o aniversário do ano que vem é na Nova Zelândia. Nossa. Pode ser em Queenstown, pode ser em Auckland, pode ser... Eu tive lá em maio desse ano, né? Sim. São 4 horinhas de Guarulhos até Santiago e depois mais umas 12 horinhas de Santiago até Auckland. Dá nada. Você pega o oceano ali, quebra para a direita e vai embora. Você esquece até da vida. Mas eu vou te falar, lembra que você nasceu com o sol na 10. Você nasceu para ter sucesso. Teve uma corrida de Fórmula 1 agora, não teve? Aquele carrinho de Fórmula 1, você sabe mais ou menos como é que é um carrinho de Fórmula 1, não é? Se eu pegar aquele carrinho de Fórmula 1 e colocar numa areia da praia, fofa, o que aquele carrinho faz? Vai estancar. Não faz nada, né? É. Tá. Se eu pegar esse mesmo carrinho de Fórmula 1 e colocar lá na Meségua, lá, cheio naquelas montanhas de Campos do Jordão, cheio de floresta, cheio de árvore, cheio de buraco, e botar aquele carrinho de Fórmula 1 no meio do mato, o que aquele carrinho de Fórmula 1 faz? Também não vai deslanchar. Não vai deslanchar. E se eu pegar o mesmo carrinho de Fórmula 1 e colocar no autódromo, o que ele faz? Ele vai brilhar. É como se, ano após ano, uma hora você tá na praia, outra hora você tá na mato. Uma hora você tá em Campos do Jordão, uma hora você tá ali em Copacabana. É como se, ano após ano, por mais que você tenha uma essência genuína... Por exemplo, você sabe que eu sou apaixonado por cavalo. O cavalo, a gente brinca que você não faz o cavalo. O cavalo nasce pronto. Cavalo bom, com 7 dias, você já sabe uma ideia de um cavalo campeão. Eu assisti até um filme esse último final de semana chamado Secretariat, que é um dos maiores cavalos campeões da história dos Estados Unidos, que ganhou a tríplice... Enfim, um cavalo que foi um espetáculo, esse cavalo. Inclusive, ele tem recordes até hoje, que tá ainda, de 31 anos atrás. Pra você ter ideia. E o cavalo, quando ele nasceu, a primeira coisa que ele mostrou é que ele já ficou em pé. A maioria dos cavalos não consegue ficar em pé. No primeiro dia. E aí, ele, com 1 semana, ele já conseguia correr. A maioria dos cavalos não consegue correr. Então, assim, o cavalo... A pessoa muito destacada, ela já nasce um fenômeno. Então, você já nasceu pronta desde o seu nascimento. Né? Graças ao seu avô, que deu certo. Né? Que ele estava ali em conjunto, inclusive, com a força divina. Mas o que acontece? Se você passar o seu aniversário em Auckland, você vai explodir na sua carreira profissional. Vai ser um ano que vai ser um divisor de águas na sua vida. De êxito, de sucesso, sabe? De, às vezes, você ter uma outra projeção profissional. O Mercúrio vai fazer você focar muito na carreira. O Marte na 12 vai fazer você agir mais com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo você vai agir com bondade, e você vai agir de uma maneira mais discreta. Aí você vai jogar 2 planetas, Saturno e Netuno, e o Quirón e a Cabeça do Dragão na casa 6 do ambiente de trabalho. Você vai se responsabilizar muito no seu ambiente de trabalho, você vai ter muita paz no seu ambiente de trabalho, e você vai ficar muito genial, muito inspirado no seu ambiente de trabalho, e o teu propósito vai ser você começar a trabalhar mais com espiritualidade no seu ambiente de trabalho, devido à Cabeça do Dragão que está em peixes. E como o Quirón está na casa 6, você começa a ficar mais sábia no seu ambiente de trabalho. E aí, Urano na casa 7 é você buscando, às vezes, um relacionamento, se abrindo um pouco mais para relacionamento. E aí, como você já tem essa capacidade mental muito grande associada ao conhecimento, você joga Júpiter e a Lua. Pode até existir a possibilidade de você vir a começar a fazer coisas, por exemplo, longe, distante de onde você mora. Por exemplo, às vezes você tem clientes ou pessoas para atender em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio, em Fortaleza, ou quem sabe, às vezes, até no exterior. E emocionalmente você vai se nutrir muito com conhecimento. E como o Vênus está na 8, você vai valorizar as coisas de uma forma muito intensa. Então vai ser uma fase na sua vida, cara, que você vai crescer muito. Eu brinco, sabe, que assim, esse ano eu completei 19 anos que eu viajo no meu aniversário. Aí tem muito cliente que me liga, né? Fala, ei, Muri, pô, eu devo viajar no meu aniversário? Eu falo, cara, eu sou o pior cara do mundo pra você fazer essa pergunta. Porque assim, cara, nos últimos 7 anos eu estudo e trabalho a média de 15 horas por dia. Eu tenho 19 anos que eu completei esse ano que eu viajo no meu aniversário. Então, assim, pra mim,
quanto mais você que nasceu com o sol na 10, e eu sei que você pode fazer uma viagem dessa, eu, sinceridade, cara, eu não consegui entender o motivo de não ir. Entendeu? Eu não consigo. Tipo assim, não entra na minha cabeça nenhum motivo. Mesmo que você falou que você tem aquela mentoria, pô, você tem que estar lá no dia 23 de julho de 2025, meio-dia e 13. Nem que, sei lá, que no dia 21 de julho você pega, tipo assim, a mentoria vai até dia 21. Dia 21 você vai, aí você fala, Ricardinho, pô, mas eu tô sem ninguém, não tô namorando, eu vou sozinha. Cara, nem que você bata lá, chega lá, por exemplo, no dia 22, nem assim, Ricardinho, mas eu fico com medo de chegar lá e, sei lá, e porque, cara, eu fui na Nova Zelândia, assim, é absurdo a educação, porque é uma ilha, né? Sim. Então lá não tem muito essa coisa de sequestro, lá não tem muito essa coisa de bandidagem. Eu viajo sozinho, não tem E problema. outra, Nova Zelândia é porque agora, de um ano pra cá, ficou mais fácil conseguir o visto pra entrar lá. Mas até 2 anos atrás, filho, ali só entrava quem era rico. Tanto que o pessoal lá na Nova Zelândia, eu tava lá, aí eu conheci um pessoal lá, e eles falam, Ricardo, eu tenho muitos amigos meus no Brasil, muita gente que eu conheço, que tipo assim, tem 10 anos, 5 anos que tenta vir na Nova Zelândia, não entra, porque aqui não recebe qualquer pessoa. Só que agora, de um ano para cá, eles abriram. Tipo assim, hoje você consegue tirar uma autorização via internet, muito mais fácil. Então, o que acontece, cara? Meu, nem que você chegue lá na Nova Zelândia, tipo assim, no dia 22, dorme no dia 22 para 23, vai direto pro hotel, chega no dia 23 à noite, você pega o primeiro voo e volta. Tipo assim, você entendeu? Cara, já é o suficiente para você ter essa explosão na carreira. Maravilha. E aí, o que você achou? Eu vou. Eu quero ver, cara. Eu quero ver, viu? Agora deixa eu te falar aqui uma coisa, né? Eu gostaria que aqui, ó, essa é a sua câmera, sabe? Você vai falar e aí as pessoas vão ficar mais focadas em você. Conta pra gente, assim, uma mensagem, uma coisa assim que você gostaria de deixar para as pessoas, assim. Eu vou repassar o mantra que eu tomo como algo muito importante na minha vida, que é eu sou e estou vivo aqui e agora. Primeiramente, o eu sou, ele dá a ideia de ligação com a espiritualidade, né, com a centelha divina, e ao mesmo tempo o comando de Cristo, que a gente ame o próximo como a si mesmo. E além disso, dá também a diretriz de que a gente não deve se comparar muito às outras pessoas, que a gente tem um propósito, a gente tem um ideal que é intransferível, que é único, e que a gente deve buscar isso tanto quanto possível. O estou vivo traz a ideia de que a gente recebe a vida por Deus por intermédio da nossa ancestralidade. Então, honrar os nossos pais, que são o canal que a gente recebeu a vida. E aqui e agora, a presença, o estado de presença, não olhar tanto para o passado, que é a experiência, mas inspiração para a gente poder viver melhor, e nem tanto para o futuro, que só traz muita ansiedade, dor e sofrimento. Viver no estado presente, no aqui e agora, em conexão com Deus, acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para atingir nosso propósito. Cara, eu amei. E aqui e agora a gente agradece aqui, sabe? Eu amei demais, cara. Foi muito legal, gostei muito. E principalmente, assim, essa história que você tem do seu trisavô, do seu avô, sabe? Muito legal isso, cara. Eu acho lindo quando as pessoas já vêm com essa bagagem, com essa, digamos assim, dentro dessas famílias, né? Eu acho incrível isso, cara. Foi muito incrível, assim. Eu agradeço profundamente. Gente, ó, amei demais aqui esse papo astral aqui, Sim. viu? Daqui a pouquinho já nas mídias. E, poxa, muito legal. Muito viu? Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, galera. Tchau. Até a próxima. Até mais.